e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicânor, Timão, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Os irmãos podem se sentar. Esse é o nosso último domingo do ano litúrgico. Como a gente falou, no domingo que vem, o novo ano litúrgico começa com o Advento. E esse também é o último domingo, a última mensagem da nossa série de sermões sobre os oficiais da igreja. A gente começou com Efésios capítulo 5, em que em Efésios 5 nós vimos que Deus ama e lidera a sua igreja. E vimos que Deus ama e lidera a sua igreja através dos homens que Ele mesmo concedeu à sua igreja. A gente viu isso em Efésios 4 e Efésios 5. A liderança e o amor de Deus pela sua congregação se dá por homens fiéis que Ele mesmo vocaciona e concede ao seu povo, para que estes homens fiéis liderem e amem a sua igreja. Depois, a gente passou 2 domingos em 1 Timóteo capítulo 3, vendo as características dos presbíteros. E por fim, hoje, a gente vai ver as características dos diáconos, finalizando assim essa série de mensagens. Para os que nos visitam, ainda somos uma congregação. Estruturalmente falando, não somos uma igreja. Bem, a gente é uma igreja, né? Nós somos uma congregação dos santos. Biblicamente, somos uma igreja. Como falamos lá no primeiro domingo dessa série de mensagens, se existe uma congregação de pessoas reunidas ao redor da palavra de Deus e dos sacramentos e com o exercício de disciplina em amor aos que pecam para o arrependimento, então trata-se de uma igreja. Trata-se de uma comunidade dos discípulos de Jesus. Bem, somos uma igreja biblicamente, mas institucionalmente somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Turiaçu. Se você não sabe onde é Turiaçu, é onde tem a Piraquê, fica perto de Madureira ali, perto do Parque Madureira. E estamos caminhando para nos tornarmos uma igreja. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o que precisamos para sermos uma igreja organizada? Um ministro, homens para os cargos de oficialato, presbíteros e diáconos, e arrecadação financeira que sustente tanto as finanças da igreja quanto a vida da igreja. O que falta, então, para que nos tornemos uma igreja? Homens fiéis, para serem eleitos presbíteros e diáconos nesta casa. Para isso, essa série de mensagens, e uma que pregaremos em janeiro ou fevereiro. Janeiro e fevereiro? Janeiro. Fevereiro já é quaresma. Então, é o início de fevereiro. Fevereiro tem a organização da igreja. Se Deus quiser, essa é a nossa oração, nos organizamos como igreja no início de fevereiro, no sábado, 7 de fevereiro. Será a data que os irmãos irão votar, os membros dessa igreja irão votar nos presbíteros e diáconos. Para isso, essa série de mensagens visa reforçar biblicamente o ensino do que se trata ser um presbítero, do que se trata ser um diácono. Para que você que quer ser um presbítero e um diácono, e para você que vai votar nos presbíteros e diáconos, saber biblicamente o que você está fazendo. Hoje, então, a gente encerra essa série vendo as características dos diáconos. E é a primeira vez que um cargo, por assim dizer, uma função de diácono dentro da estrutura da igreja aparece na Bíblia. Para isso, existe um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Para ser mais preciso, tem 66 livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Mas
não é bíblico, mas é um livro extra que tem moldado a vida desta igreja, se chama A Treliça e a Videira. De 2 autores estadunidenses, esse livro tem impactado muitas pessoas e tem moldado a vida desta igreja. O livro parte de uma metáfora bíblica, a metáfora da videira. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o povo de Deus é comparado a uma videira. Eu não sei se você já viu uma videira, eu imagino que sim. A videira não cresce sozinha. Para que a videira cresça, é preciso de algo. O quê? Uma treliça. Uma treliça é uma estrutura que proporciona crescimento à videira. Uma treliça pode ser linda. Se tu botar aí no Google da vida, tu vai achar treliças lindas. Mas a treliça tem a incrível função de desaparecer. Porque o que precisa aparecer é a videira e os frutos que ela vai produzir. Para que a videira cresça, é preciso que a treliça cresça junto. Se a treliça, isso é, a estrutura, não acompanhar o crescimento da videira, vai acontecer 2 coisas. Ou a videira para de crescer, ou a videira vai sufocar a treliça e a treliça vai cair. O resultado é que tanto a treliça quanto a videira vão morrer. A videira não cresce sozinha, mas que a videira cresce acompanhando o crescimento da treliça. O que essa metáfora quer dizer? Colin Marshall e Tony Payne, 2 pastores, plantadores, revitalizadores, pastores, gente que conhece gente que conhece a igreja, propõem essa metáfora para explicar o que se trata a vida da igreja e o que se trata a estrutura da igreja. A vida somos nós, a videira é isso aqui. A videira são vocês. A videira é a vida de vocês. E o que produz frutos, o que produz vida, somos nós. Para que isso aconteça, é necessário que uma estrutura eclesiástica esteja por trás. A melhor estrutura eclesiástica é aquela que não aparece. A melhor treliça é a que não aparece, porque a videira está cheia. Quando a treliça apresenta defeitos, naturalmente a videira também vai dar defeito. O grande objetivo da estrutura da igreja é desaparecer. O grande objetivo dos ministérios da igreja, da estrutura de presbíteros e diáconos, é proporcionar vida, é fazer com que vocês, cada um de vocês, cresçam espiritualmente, desenvolvam os dons e talentos que Deus deu a cada um de vocês. A estrutura da igreja não serve para glorificar a treliça. Afinal, não adianta de nada uma treliça linda que não produz frutos. Quantas igrejas, talvez vocês já passaram, que tinham uma belíssima treliça e que não servia de nada? Há pouco tempo, eu assisti um vídeo sobre a Igreja Presbiteriana da Escócia, a primeira igreja presbiteriana, fundada por John Knox. A Igreja Presbiteriana da Escócia tem, em toda a Escócia, cerca de 30 a 60 mil pessoas. Gente, isso é o Maracanã. A Igreja Presbiteriana da Escócia, a Igreja da Escócia, tem hoje, na prática, 60 mil pessoas comungantes. Os seus templos, lindos. A gente não tem catedral porque não tem bispo, né? Mas as suas igrejas imponentes. Os púlpitos que John Knox, fundador do presbiterianismo, passou. Tantas vidas que passaram por lá, hoje se tornaram boates, cafeterias, livrarias, hospedarias, hotéis, treliças mortas, porque não há vida. Quantas igrejas presbiterianas, para não falar de outra, vamos falar da gente. Quantas igrejas presbiterianas têm uma belíssima treliça e exibem quantos ministérios, sociedades internas ou forças de integração, como dizem hoje. Quantas forças de integração estão atuando
e não se produz fruto algum. Se você vê a treliça, é porque tem algo de errado acontecendo. O que nós estamos fazendo aqui é estruturar uma treliça para que a vida cresça e para que essa igreja produza cada vez mais frutos. Neste momento, na nossa igreja, a nossa treliça já está apresentando sinais de que precisa de crescimento. Vivíamos com muita paz, enquanto só éramos um punhado de pessoas no shopping de Nova Iguaçu. Era muito tranquilo. Mas na medida que a videira cresce, a treliça precisa crescer para acompanhar. A treliça vai crescendo e a gente foi se mudando de lugar para lugar. Agora aumentando a mesa administrativa, criando novos cargos, propondo ministérios de homens, de mulheres. E a igreja continua crescendo. Na quinta-feira teve um churrasco no pequeno grupo do bairro Califórnia. Alguns de vocês estavam. Imagino que o negócio tenha ficado bom pelo sorriso de vocês. Era muita gente. E eu não sei se a estrutura do prédio de vocês dá ali, né? Aí o síndico é o Oséias também, né? O Alan, quando compartilhou a foto, ele botou um trecho de Atos. E o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam crendo. Na medida que o Senhor acrescenta pessoas ao nosso meio, e gente, olha ao seu redor, olha quanta gente você ainda não conhece. O que é um problema. É um bom problema, porque é mais gente para você conhecer. Quantas pessoas chegaram do início do ano para cá, do meio do ano para cá? Quanta gente vai ouvir Meia-Noite Cristãos pela primeira vez domingo que vem? Vai aprender a cantar as músicas de advento com a gente. A nossa videira está crescendo. Deus está acrescentando gente para o nosso meio. E para isso, a treliça vai precisar acompanhar, para que Deus nos conceda cada vez mais gente, para crescer em santidade, para viver a vida cristã. A nossa história aqui, de Atos capítulo 6, conta o início de uma treliça. Para ser mais preciso, um conflito na videira, um conflito na vida da igreja, um conflito entre os membros da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, 2000 anos atrás, e o surgimento, ou melhor, a extensão da treliça. Uma nova estrutura, uma nova função eclesiástica, o diaconato, os diáconos, que surgem para que a treliça cresça. A estrutura desse texto pode ser explicada, então, pela metáfora da treliça e a videira. A videira está crescendo e apresenta problemas. A treliça não suporta mais essa videira. Não suporta no sentido de suporte. A treliça precisa crescer. Quando a treliça cresce, o que a gente vê no final do texto é que mais gente se converte. Mais gente chega na fé. A videira cresce e dá fruto. O que a gente vai ver aqui, então, é o início dos diáconos. Olha comigo, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, olha a videira crescendo, aumentando o número de discípulos. Aqui já tem uma coisa importantíssima. Em nenhum momento, este trecho se refere a consumidores de religião. O termo discípulos vai aparecer aqui algumas vezes. O discípulo é aquele que aceitou o chamado de Jesus. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser o meu discípulo, abre mão da própria vida, toma a sua cruz e me segue. Tome a sua morte e me siga. Abandona a tua vida e agora se doe integralmente a mim. Nem todo mundo precisa ser discípulo de Jesus. Eu gostaria que todos fossem discípulos de Jesus. Mas nem todo mundo precisa ser discípulo de Jesus. Se você não quer abrir mão da sua vida, você não é um discípulo de Jesus. O texto já começa assim. Deus acrescenta discípulos. O meu desejo sincero é que todos aqui sejam discípulos, ou se tornem discípulos. Mas a gente não se ilude.
Alguns de vocês são só consumidores de religião, o que é muito triste. Deus está mandando para a gente discípulos. E este texto vai falar com os discípulos. Aos consumidores de religião, o que só quer um lugar para cumprir o seu checklist espiritual semanal, só para se sentir um pouquinho bem, sabe? Limpar a culpa psicológica. Se é só isso que você quer, o convite de Jesus hoje para você é o arrependimento e a fé. O texto está falando de discípulos. Talvez você tenha chegado aqui só como um consumidor de religião. Você vem para cá para ouvir um sermão, para ver se a música, se o violão está afinado ou se não está, né? Se o teclado fez a nota certa, se não fez. Se é o seu caso, Jesus está trazendo discípulos para o nosso meio. Esse é o lugar certo para você se tornar um discípulo de Jesus. Seguir Jesus o tempo todo, momento a momento. O número de discípulos, então, cresce. A gente está aqui no capítulo 6 de Atos. A história não começou aqui. A história, na verdade, começa em Lucas, né? Lucas e Atos é volume 1, volume 2. A história da igreja, em Atos, começa com um punhado de gente, algumas dezenas de pessoas reunidos na casa de Maria. Na casa de Maria, se eu não estou enganado. Acho que é. Reunidos, orando, o Espírito Santo vem, enche aquele lugar. Pedro começa a pregar, um monte de gente começa a falar uma língua estranha, uns começam a falar grego, hebraico, inglês, não sei se falavam inglês naquela época já, mas todas as pessoas estavam ouvindo em cada uma do seu idioma. 3.000 pessoas se convertem à fé, com ousadia os apóstolos continuavam pregando. No capítulo 3 e capítulo 4, vendo mais crescimento da igreja, daqui a pouco 5.000 pessoas, daqui a pouco uma multidão. A gente leu Atos capítulo 4, da multidão dos que creram. Era muita gente. Eu não sei onde eles se reuniam, possivelmente no templo, porque 5.000 pessoas já é muita coisa. A gente cabe aqui o quê? 100? 120? Abarrotado? Eu não sei como vai ser no culto de ordenação da igreja. Vai ter gente em pé, vai ter gente aqui, eu não faço ideia. A gente vai abrir essa porta, eu não sei. Mas era muita gente. E o número de discípulos ia aumentando. No final do capítulo 5, aliás, o último versículo do capítulo 5, que vai ser a ponte para o capítulo 6, 5:42, fala o que os apóstolos faziam. Todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Os apóstolos estavam tendo cada vez mais trabalho, mais gente chegando, mais gente para discipular, mais gente para ensinar, mais tempo de estudo para preparar sermão, para preparar estudo, para ensinar as pessoas, mais almoço, mais café, mais caminhada. E no capítulo 1, a gente vê que a videira começa a dar sinais de crescimento e a treliça não suporta mais. Houve 6:1, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Qual é o contexto aqui? Essa igreja não é composta de gente igual. Inicialmente, só em Jerusalém, a capital da Judéia, gente de todo lugar estava ali. Lembra do dia de Pentecoste? Que pessoas de várias nações estavam lá e se converteram? Pois é, parece que algumas ficaram. Parece que judeus de outras regiões do mundo conhecido, judeus de fala grega, e que o texto aqui vai chamar de helenistas, talvez algumas bíblias de vocês, tá? Judeus de fala grega, chegam em Jerusalém e ou já estão morando lá, ou ficam por lá, porque encontraram agora na igreja o seu povo. E está lá, hebreus, judeus de fala hebraica, gente que cresceu em Jerusalém, nas regiões da Judéia, gente que fala hebraico ou aramaico, gente que frequenta o templo e a sinagoga daquela região, gente que tem práticas específicas, e judeus, e mesmo gentios convertidos de vários outros locais que ficaram em Jerusalém.
Gente que não fala hebraico, ou fala o aramaico, que nem estadunidense fala português, sabe? Fala meio torto, fala mais ou menos. Ou a gente fala inglês meio torto, mais ou menos. Então, a fala nativa dos helenistas é grego. Eles não leem a Torá em hebraico. Eles leem a Septuaginta, uma outra versão em grego. E alguns textos, algumas palavras um pouquinho diferentes. O ponto é, são tradições diferentes. É fla-flu. É gente diferente que agora faz parte do mesmo povo, da mesma humanidade. Murmuração, conflito entre eles é inevitável. Gente, 5.000 pessoas juntas. Problema é inevitável. A gente aqui, a gente acabou de passar de 100. Já teve problema? Alguns. Se não teve problema ainda com você, eu acho triste, mas talvez ainda vai ter. É natural, a gente é ser humano. Com 5.000 pessoas, você acha que não ia dar problema? É claro que ia dar. Quantas vezes nos evangelhos Jesus fala para perdoar outra pessoa? Várias vezes. Não é à toa que esses textos estão no Novo Testamento. Sabe aquele ditado? Se tem placa, tem história? Né? Pensa comigo, tem uma placa assim, não fume. Se tem uma placa para não fumar, é porque tinha gente que fumava. E agora está dizendo, não fume. Sabe, não, aquelas placas de banheiro, né? Não fique em pé no sanitário, alguma coisa assim. Se tem placa, tem história. Se no Novo Testamento a gente tem escrito, perdoe uns aos outros, sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas se ofendiam. A gente ainda é ser humano. A gente ainda vai arrumar problema um com o outro, por bobeira que seja. E a gente vai perdoar uns aos outros. O Novo Testamento não é escrito em paralelo com a vida de Jesus. Sabe The Chosen? Alguns já devem ter visto. Não tem o Mateus que ele fica registrando? Não foi assim. Não foi assim. O texto foi escrito anos depois, alguns anos depois. E com as memórias dos apóstolos e dos primeiros discípulos, registra-se um livro sobre a história de Jesus. Para quê? Para ser um best-seller mundial? Bem, no final foi. Mas não. O objetivo primário do Novo Testamento é fazer com que a Igreja de Jesus, que já houve a pregação dos apóstolos, agora tenha também um registro dos ensinos de Jesus para a Igreja. Eu estou dando esse parêntese só para tu entender o ponto. No final do Evangelho de João, o próprio João nos disse que Jesus disse muitas coisas, mas que não foram registradas. Lembra-se disso? Jesus ensinou muita coisa, mas que aprove ao próprio Deus que não fosse registrado. Mas se existem vários registros de perdoe-se uns aos outros, sabe o que aconteceu na igreja do primeiro século? Problema. Como aqui. Quando os apóstolos e os discípulos, né, Lucas não era apóstolo, Marcos não era apóstolo, quando os escritores dos evangelhos registram lá e lembram que Jesus diz para você perdoar uns aos outros, é porque a igreja deles tinha problema. A igreja de Mateus tinha problema, a igreja de Marcos, de Lucas, de João tinha problema. Quem dirá a nossa? Quem dirá a nossa? Então eles escrevem, lembram que Jesus disse? Perdoem uns aos outros? Pois é, perdoem-se uns aos outros. A murmuração dos helenistas contra os hebreus é completamente natural. Sobrenatural é o que vai acontecer agora. A ação do Espírito Santo se revela quanto gente diferente, que tinha tudo para viver brigado, agora vive unido. E como a gente vai ver, os helenistas que começaram reclamando, terminam servindo toda a igreja. Problema na igreja é normal. A questão é, o que nós vamos fazer biblicamente com esse problema? Aí entra o sobrenatural de Deus. Quando gente completamente diferente, como hebreus e helenistas, judeus e gentios, flamenguistas e tricolores, palestinos e israelenses, russos e ucranianos, vivem agora na mesma comunidade, vivem juntos.
O verso 1 traz para a gente o problema. Tem murmuração na igreja, tem um problema na igreja. Qual que é a solução? O capítulo 6, verso 2, nos dá a solução. Então, os 12, interessante aqui que é a única vez que o termo 12, descrevendo os apóstolos, aparece em Atos. É o contraponto ao 7, que vai aparecer lá no verso 3. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Então, assim, os 12 convocaram aqueles 5 mil, 6 mil, 7 mil. Eu não sei onde foi isso, né? Não sei se tinha um estádio em Jerusalém, convocou todo mundo. Se foi no templo, se foi no deserto ao redor de Jerusalém. É uma assembleia geral extraordinária sendo convocada pelos 12 aqui. E disseram para todos os discípulos: não é correto que nós, os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, ou, dependendo da sua tradução, bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço, o serviço de servir às mesas. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Percebeu que o termo diácono aqui não aparece nenhuma vez? O termo diácono, como uma função eclesiástica, só vai aparecer para a gente lá em 1 Timóteo. A gente leu isso na liturgia, 1 Timóteo 3. Mas a raiz, diácono é uma palavra do grego, que vem do verbo diakonein, servir, ou da ideia de serviço, diaconia. Esse termo em grego, hebraico, se eu falei hebraico, eu falei errado. Esse termo em grego aparece 3 vezes aqui. Olha comigo, verso 1. Sendo esquecidas na distribuição diária. O termo aqui é diaconia diária. Distribuição aqui é diaconia, serviço. No verso 2, final do verso 2, abandonamos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui é o verbo do infinitivo diakonein, serviço. E verso 4, oração e ao ministério da palavra. Ministério aqui é diaconia. Existe aqui então 2 diaconatos, 2 serviços, 2 ministérios. Aos apóstolos foi confiado a diaconia da palavra, a diaconia do ensino, o ministério do ensino. Até então, os apóstolos também estavam com a diaconia das mesas. A gente não leu em Atos 4, na liturgia, que as pessoas vendiam seus bens e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos? Até então, eram os apóstolos que cuidavam da distribuição diária. Tá, imagina a mente do apóstolo agora, tá? 5 mil pessoas para cuidar. Se cuidar de 100 e poucas já é difícil. Imagina 5 mil para 12. Faz o cálculo rápido aí, quem é bom de matemática, vai ver que o número é alto. 12 para cuidar de 5 mil. Já é muita coisa. Além de cuidar biblicamente, de ensinar, ainda tinha que se preocupar com distribuir o alimento para as viúvas e necessitados. Como a gente viu lá no início do culto, né, em Isaías 1, cuidar dos órfãos e viúvas é a função da comunidade. Isso é fazer o bem, isso é fazer justiça. Os apóstolos agregavam as 2 diaconias. Percebeu isso no texto? A diaconia das mesas, servir as mesas, e a diaconia da palavra. Está sobrecarregado, a treliça está quebrando, a videira vai cair. O que a gente vai fazer então? Vamos estender a treliça. Vamos chamar homens para uma nova diaconia, a diaconia das mesas. E nós, o Colégio Apostólico, vamos nos dedicar à diaconia da palavra. Tanto a diaconia da palavra quanto a diaconia das mesas são igualmente importantes. Não é plano de carreira, sabe? Tem igreja que diácono é plano de carreira, né? Você começa como obreiro, auxiliar de trabalho, obreiro, diácono,
presbítero, evangelista, pastor, aí já chegou no céu, né? Aí tem o bispo, o arcebispo, o apóstolo, o arceapóstolo e por aí vai. Não é plano de carreira. Tem 2 ministérios: diaconia da palavra, diaconia das mesas. Essas são as treliças que os próprios apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, criaram para a sua igreja. E é isso que a gente vai ter na nossa igreja local. Diaconia da palavra, os didáticos, os aptos a ensinar, os presbíteros. E a diaconia das mesas, os diáconos. E não tem hierarquia aqui. O diácono não é servo do pastor, nem servo do conselho. Da mesma maneira, o presbítero não é chefe do diaconato. Tem muita igreja, inclusive presbiteriana, que o presbítero se sente num poder de mandar o diácono. São vocações diferentes. Uns foram chamados ao serviço das mesas, outros foram chamados ao serviço da palavra. A questão é que a gente vive num mundo de status em que todo mundo quer ser camisa 10. Todo mundo quer ser centroavante, todo mundo quer fazer gol. Eu tenho que usar a metáfora de futebol de vez em quando, né? Todo mundo quer fazer gol. O goleiro ganha menos, mas sem um goleiro o time perde. Os tricolores sem o Fábio, que vão me entender agora. Ou os vascaínos sem o Léo Jardim. Sem um goleiro, o teu time vai perder. Quando você entende que o teu chamado é ser o goleiro, tu entende que tu não vai ganhar tanto quanto centroavante. Mas tua função é tão importante quanto o atacante. O diácono é tão importante quanto o presbítero. São vocações diferentes para a vida da igreja. E os que não são nem diáconos, nem presbíteros, são tão importantes para a vida da igreja. Deus não te chamou para estar num pedestal. Deus te chamou para servir. Não à toa, os apóstolos se colocam como os servos da palavra, os diáconos da palavra. Cria-se então um novo posto. Chama-se, os apóstolos, convocam a igreja e falam, verso 3. E o verso 3 é o coração do texto. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. A construção no grego aqui muda a ordem de algumas palavras. No português, a gente muda a ordem das palavras para ficar melhor de ler. Mas a ordem das palavras do grego aqui repete uma coisa importante. Na construção grega, a ideia é: escolham, pois, irmãos, homens de vocês. A preposição aqui é a ideia de tirar de dentro para fora. Então, é os 12 falando para a multidão. E por que não o próprio Jesus falando para a gente agora? Escolham, ou selecionem, ou apontem entre vocês, irmãos. O diácono é, antes de tudo, um irmão. Ele é irmão. O melhor pronome de tratamento que você pode receber na igreja é irmão. Se você for eleito um diácono, um presbítero ou um pastor na igreja, e você exigir ser chamado por esse ofício e desprezar o irmão, tu deixou de ser discípulo. Não existe nada mais gracioso do que ouvir irmão Guilherme, irmão Vicente, irmão André, irmão Heitor. Os diáconos são, antes de tudo, irmãos. E irmãos, escolham irmãos. É gente que vive no meio de vocês. Não é consumidor de religião. É gente que você pode chamar de irmão, porque foi comprado pelo mesmo Jesus, porque foi alvo do mesmo evangelho. É gente ruim que nem você, e que sozinho nunca chegaria à fé, mas que Jesus foi tão gracioso que chamou da morte para a vida. Antes de mais nada, o diácono foi alvo da graça de Deus.
que fez com que alguém que não era povo fosse trazido para dentro da igreja, dentro da comunidade dos irmãos, foi adotado pelo Pai. Ele uma vez não foi irmão, ele era um pagão, ele vivia de acordo com o próprio coração, ele fazia o que seu coração mandava, era escravo dos seus desejos, escravo de Satanás, mas ele foi feito irmão. O seu coração foi amaciado por Deus. Os seus pecados foram perdoados pela morte e ressurreição de Jesus. E ele se mantém na fé pela morte e ressurreição de Jesus. Ele é um irmão. Quando vocês votarem, ano que vem, nos diáconos dessa igreja, os diáconos dessa igreja têm que ser os seus irmãos. Gente que você conhece. Gente que vive com vocês. Não pode ser um consumidor de religião, nem um consumidor de status social. Escolham, pois, irmãos, entre vocês. Então a ideia é uma ideia espacial aqui, tá? Preposição grega ex, é bem espacial mesmo. Tire dentro de vocês e nos indique. Pega 7 de vocês e manda pra gente. Tira aí da multidão e envia 7 pra gente. E quais são as características desses 7 homens? Bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. O coração do texto está aqui. São essas 3 características que o diácono precisa ter. Perceba, todo crente precisa ter, certo? Bom testemunho. A gente vai ver o que é isso. Cheio do Espírito Santo. Vamos ver o que é isso. E cheio de sabedoria. Primeiro, homens de boa reputação ou bom testemunho. A raiz aqui do grego é a mesma raiz de mártir. A ideia aqui de ter um bom testemunho é ser um homem de palavra. A ideia de... Para a gente, em língua portuguesa, tem 2 palavras diferentes, testemunha e mártir. Quando você ouve mártir, você lembra de alguém como Estevão, o diácono, que foi morto por uma causa. E testemunha, alguém que está dando um testemunho. Só que em grego é a mesma coisa. A testemunha é um mártir. Qual que é a ideia? A ideia é que você foi testemunha de uma coisa e vai sustentar essa afirmação até a morte. Quando Jesus, em Mateus 28, diz, sejam minhas testemunhas, ele está dizendo, sejam meus mártires. Num tribunal, convoca-se a testemunha. E, especialmente no contexto da antiguidade, em que a palavra tem um peso muito grande, daí não dar falso testemunho contra o seu próximo, não ser um falso mártir. A ideia aqui existe uma verdade, um testemunho, que você tem que sustentar até a morte. Os diáconos, aqui, a primeira característica, eu acho que já é a mais pesada de todas, são homens de palavra. O sim deles é sim, o não deles é não. O certo é o certo, o errado é o errado. Mesmo que todo mundo diga que o errado é certo, o errado é errado. É aquele que se mantém firme na verdade. O diácono, como um homem de boa reputação ou um bom testemunho, é também alguém que não provoca escândalos na comunidade, nem de dentro nem de fora. Mas é, antes de tudo, um homem de palavra, confiável. Alguém que você jamais duvidaria. Se você quer ser um diácono, você precisa fazer a seguinte pergunta: eu sou um homem de palavra? Você é um homem confiável? As pessoas confiam em você? Você está disposto a sustentar a verdade até a morte? Essa é a primeira característica do diácono. Ele é testemunha. Ele tem bom testemunho. Não à toa, o primeiro diácono, ele foi morto. Estevão.
Você está disposto a morrer pela sua fé? Aqui no Brasil a gente não tem tanta morte pela fé. Você está disposto a perder o emprego pela sua fé? Você está disposto a ser negligenciado no trabalho pela sua fé? Você está disposto a perder amigos pela sua fé? Entenda, eu não estou dizendo ser chato e tem ser inconveniente, tá? Como já dei o exemplo aqui. Não quer dizer que você vai subir na sua mesa do escritório e vai falar para todo mundo, seus pecadores vão para o inferno. Não é para fazer isso. Não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que todo mundo no seu escritório ri de uma piada errada. Ri de besteira. E você ri junto. Reprovado. Não mantém o testemunho. Transformou o certo pelo errado. Como diria Romanos 1, sufocou a verdade pela mentira. Você está entre eles. Em Efésios 4, Paulo nos diz que a imoralidade sexual não deve estar nos nossos lábios. E a maior parte das brincadeiras no ambiente de trabalho, da escola ou da faculdade, é sobre sexualidade. A gente brinca com homossexualidade, a gente brinca com traição. A gente está trocando o certo pelo errado. Os diáconos, nenhum de nós, homens e mulheres, todos nós temos que ser crentes de bom testemunho, mantendo o certo. Não rir de piada boba. Não compactuar com corrupção no trabalho. Não compactuar com corrupção na família. Não fazer gato em casa. O óbvio tem que ser dito. Nem usar esses gato-net modernos. Já viu esses stream? Chama de aquelas caixinhas, né? Como é que chama? Não sei. TV Box. Gato-net. Vamos dar o nome que tem que dar. Pirataria. Pecado. Furto. Não compactuar com o errado. O diácono é um homem de bom testemunho. Aí você vai me dizer, pô, isso é moralismo. Nesse caso e é um bom moralismo. O diácono é o tom para a congregação. O diácono é alguém que todos nós deveríamos olhar e pensar, eu quero ser como ele, porque ele é como Jesus. Eu quero ser um homem de bom testemunho como o diácono tal. As crianças deveriam crescer. Sabe, a gente criou um cenário em que diácono na igreja ou é porteiro da igreja, ou é o cara chato que manda as crianças entrar. Quem cresceu na igreja tem algum tipo de trauma com algum diácono. Quem está rindo aí é porque eu sei que é verdade. A gente transformou o sagrado ofício do diaconato em porteiro, manobrista, limpador de igreja, regulador de ar-condicionado, ou o chato que manda as crianças entrar. Entenda, crianças precisam entrar na hora do culto. Na dúvida, manda. Adultos também tem as crianças crescidas, né? Tem as crianças crescidas. O ponto a gente reduziu o diaconato a serviço braçal na igreja. E não percebe que a primeira característica do diácono é ser um homem de bom testemunho. Se você quer ser um diácono, o primeiro crivo aqui eu sou um homem de bom testemunho? Se você não a pergunta é, por que você não é ainda? Por que você não se arrependeu do seu pecado? E está buscando em Jesus ser um homem firme no seu testemunho da fé? Os diáconos são homens de bom testemunho. São mártires da fé. Segunda característica, eles são cheios do Espírito. Aqui é o Espírito Santo. São homens cheios do Espírito Santo. O evangelicalismo brasileiro se acostumou a pensar que ser cheio do Espírito Santo é falar em língua, é rodopiar, é gritar, é entregar revelação, é falar o teu CPF. Hoje em dia a coisa mais fácil é encontrar o CPF. Na internet é quase possível que todos vocês tenham o CPF exposto. É a coisa mais fácil do mundo hoje. Teu nome completo, dá um busca rapidinho lá no Jus Brasil, eu acho que é isso aí, né? Aí, pronto.
acha tudo de você, seus processos, toda a sua vida, né? Até a cartomante faz isso hoje, né? Cartomante fica aqui com o celularzinho e fala. E aí tem os cartomantes crente, os cartomantes gospel. Ser cheio do Espírito Santo é ser um homem de palavra. Ser cheio do Espírito Santo é produzir o fruto do Espírito. A gente não vai ler para ganhar tempo. Gálatas 5, do 16 ao 25, descreve o que é um homem cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito é um homem, e aqui não é só homem, é a humanidade, é todo mundo aqui. Das mulheres mais velhas às mulheres mais novas, dos homens mais velhos aos homens mais novos. Ser cheio do Espírito é ter uma vida que exala amor, paciência, bondade, paz, perseverança, fé, fidelidade. Ser cheio do Espírito é buscar o que é bom. Ser cheio do Espírito é dar esmola. Ser cheio do Espírito é orar, é jejuar. Ser cheio do Espírito é atender às necessidades dos órfãos e viúvas. Ser cheio do Espírito é não faltar ao culto dominical. Ser cheio do Espírito é criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ser cheio do Espírito é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ser cheio do Espírito é obedecer e amar ao seu marido, como ser submisso a Jesus. Ser cheio do Espírito é usar os dons e talentos que Deus te deu para a glória de Deus na igreja local e no mundo. O contrário é ser cheio da carne. O contrário é dar vazão a Satanás. E aí a tua vida é marcada por impureza, imoralidade, mentira, fofoca, inveja. A gente tem dois estilos de vida em Gálatas 5, muito bem, é uma dicotomia muito clara. Existem aqueles que entregam seu corpo a Satanás, e existem aqueles que entregam seu corpo a Jesus. Pensa comigo, se é o fruto, se você está produzindo o fruto do Espírito, na verdade você é passivo nessa história. Francis Schaeffer que diz isso, a gente já leu um trecho desse livro aqui no púlpito. Francis Schaeffer, em A Verdadeira Espiritualidade, ele diz o seguinte: a vida cristã tem um lado ativo e um lado passivo. O lado ativo é se entregar a Jesus, momento a momento, para deixar que Jesus produza em você o fruto do Espírito. Jesus vai produzir em você obediência, fé, fidelidade, mansidão, amor. Do que se trata a parte ativa? É se entregar a Jesus. É se entregar ao Espírito Santo. É se entregar à comunhão dos santos. É se devotar à leitura das Escrituras, à oração, ao jejum, à prática de caridade. Essa é a parte ativa. E a consequência natural é a produção do fruto do Espírito. Jesus vai produzir em você nova vida. Qual que é o contrário? É a vida da carne, em que você se entrega a Satanás. E ao se entregar a Satanás, ele vai produzir, gestar e nascer o pecado em você. E você vai produzir filhos para Satanás neste mundo. Ira, maledicência, fofoca, rir de besteira no trabalho. Tiago, o irmão de Jesus, quando escreve sobre o pecado, ele vai dizer que o pecado é gerado, gestado, e você dá a luz ao pecado. A metáfora é mesmo gestacional. Você só deu a luz ao pecado, à vida da carne, porque você se entregou a Satanás. Você foi infiel a Deus. E ao invés de ser fiel a Jesus, você foi infiel, traiu o seu noivo com Satanás. E Satanás gerou um filho em você, o pecado. O diácono deve ser um homem cheio do Espírito Santo, porque ele se entrega dia a dia a Jesus. Ele se entrega momento a momento a Jesus. E a partir disso, Jesus gera nele espiritualidade, amor, perseverança, benignidade, bondade, longanimidade,
paz, ser um pacificador. Quantos de vocês deveriam ser aptos ao diaconato, mas não são, porque não são cheios do Espírito Santo? Irmãos, quantos de vocês deveriam ser cheios do Espírito Santo, mas não são, porque escolheram ao longo da vida se entregar a Satanás? Você pode ser um crente e ainda assim trair Jesus com Satanás. Os seus pecados são a maior prova disso. Quantos de vocês tomaram decisões na vida em que se entregaram para Satanás, produziram frutos para Satanás neste mundo, e alguns deles afetaram a vida dessa igreja? Quantos de vocês escolheram ser cheios de dinheiro, cheios de status, cheios de promoção no trabalho, cheios de conhecimento sociopolítico, econômico, e desprezaram ser cheios do Espírito Santo? Entenda bem, meu objetivo aqui não é jogar o seu pecado na sua cara. Jesus não faz isso, eu também não faço. Se o seu pecado foi confessado, ele foi perdoado. Você está se você se arrependeu desse pecado, você está completamente perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não se lembra do seu pecado. Jesus te trata como plenamente justo. Mas o ponto é, se Ele te perdoou, o que tu está fazendo agora com a tua vida? Jesus já te perdoou do seu pecado, amém. Quando você vai começar a buscar ser cheio do Espírito Santo? Até quando você vai se permitir ser cheio de Satanás? Não tem meio termo. Lembra daquela velha história, o muro é do diabo? Todo mundo já ouviu um negócio desse. O muro é do diabo, não tem meio termo. Ou você se entrega a Jesus e se enche do Espírito Santo, ou você se entrega a Satanás e ele vai gerar pecado em você. Quantos de vocês já foram perdoados por tantos pecados, mas insistem em não ser cheios do Espírito Santo? Até quando você vai continuar assim? Quando você vai buscar ser um crente cheio do Espírito Santo? Os que almejam diaconato, você é um homem de bom testemunho? Você é um homem cheio do Espírito Santo? Você quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Dependendo da sua tradução, cheio de conhecimento. O termo aqui é Sofia, né? Não a Sofia, filha do pastor. Sofia em grego é sabedoria, sabe? Filosofia ou conhecimento. Mas é uma sabedoria diferente de logos, que também é conhecimento. A ideia aqui realmente parece sabedoria. Não qualquer tipo de conhecimento. Não meramente um conhecimento teológico. Ele não precisa ser cheio de conhecimento teológico. Ele não precisa conhecer teologia sistemática e bíblica de cabo a rabo. Aquele que foi chamado para o ensino é o presbítero, ele é o didático. Um diácono não foi chamado para o ensino, mas ele é chamado para ser cheio de sabedoria. O que é ser cheio de sabedoria? Tem um livro na Bíblia só sobre sabedoria. Lembra-se de qual é? Provérbios de Salomão. Em Provérbios de Salomão, tu tem um livro só sobre como obter e viver em sabedoria. Eu tenho para mim que metade dos seus problemas serão resolvidos se você lesse pelo menos uma vez por ano Provérbios. Eu tenho uma prática que eu já tenho há alguns anos, eu aconselho também. Todo janeiro tem 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos. Vale muito a pena, aconselho fortemente, que dentro da sua leitura diária da Bíblia, 31 dias de janeiro, 31 capítulos de Provérbios. Começa o ano cheio de sabedoria. A ideia aqui é que o diácono
precisa ser um homem sábio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 7, 8 e 9, tu tem uma dicotomia bem clara, uma distinção muito clara entre o homem sábio, que atende ao chamado da sabedoria, e o homem tolo, um homem ingênuo, que se deixa ser levado pela mulher imoral. A gente ganharia muito se lêssemos esses capítulos aqui, mas aí não ia dar tempo. Mas Provérbios 7, 4 e 5 diz o seguinte: diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, é um paralelismo aqui, você é meu parente. Eles, a sabedoria e o entendimento, guardarão você da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Irmãos, como é triste quando um diácono na casa do Senhor se deixa ser levado pela mulher imoral, abandona sua esposa e os seus filhos. Literalmente falando, como é triste quando isso acontece, e o quão frequente é isso, porque elegeram um homem que não é cheio de sabedoria, elegeram um homem que não é cheio do Espírito, elegeram um homem que não é bom, um homem de bom testemunho, uma testemunha fiel, um mártir do Senhor. Os que almejam o diaconato, você tem dito a sabedoria, você é minha irmã? Você tem buscado a sabedoria? Você tem se debruçado na palavra do Senhor para amar os mandamentos de Jesus e adquirir um coração sábio? Ou você tem se deixado levar pela ingenuidade do seu próprio coração? Você tem se deixado levar pela tolice do seu coração? Um diácono não pode ser um homem impulsivo. Para os da casa vão entender. Um I pode ser um diácono. Um diácono é desejável que seja um I, mas não pode ser um I desgovernado. Ele tem que ser um I podado. É uma piada interna. Aos poucos vocês vão entendendo. O que eu quero dizer com isso? Um diácono precisa ser enérgico na prática do bem, mas não pode ter os pés rápidos para tomar uma decisão que não pensa. O diácono não deve ter medo de refletir antes de fazer. Há um necessitado no nosso meio. Quem vai atender? O diácono. É para entender qualquer história? Não. De história, o metrô e o trem estão cheios. É ter a sabedoria para ter o crivo do certo e do errado, daquele que vem entre nós só para tirar o nosso dinheiro e mais nada, e está mentindo. É aquele que não precisa, mas sabe, a cada domingo conta uma história diferente em cada igreja, e assim tem a despensa cheia, está usando dos nossos recursos para o mal. Um diácono não pode ser tolo. Um diácono precisa ser sábio e cheio de sabedoria. Aos que almejam o diaconato, você precisa ler para ontem, com calma, Provérbios 7, 8 e 9. E se perguntar, eu sou um homem sábio? E não é só para o diácono, toda a igreja. Vocês precisam ser sábios. Todos os crentes, perceberam isso? Todos vocês devem ser homens de bom testemunho, ou mulheres de bom testemunho. Pessoas cheias do Espírito Santo, que se entregam a Jesus momento a momento, cheios de sabedoria, que amam os mandamentos de Jesus, que não são ingênuos. Em nenhum momento aqui, o pré-requisito é ser um bom porteiro de igreja. É chamar as crianças para dentro, ainda que às vezes precisa ser. Irmão, isso aqui é muito sério. Você tem a noção de que vocês vão apontar dentre vocês os homens que têm essas características? Vocês têm a noção o tamanho da responsabilidade de apontar os seus presbíteros e diáconos, nesse caso aqui do sermão, apontar os seus diáconos e indicar
aos diáconos da palavra, ao conselho? Tem muita gente que escolhe faltar um dia de votação. A gente está tão traumatizado com votação normal. Tá, votação normal realmente é um negócio meio chato. É um dever cívico. Mas não são todos que têm, eu acho que a minoria de nós, tem o prazer de ir na urna eleitoral, ano que vem, ano de eleição, né? Ir lá, apertar o númerozinho e escolher o seu candidato. Ainda que seja algo importantíssimo. Mas tem muito crente, vou pegar para o nosso meio, tem muito presbiteriano que se orgulha em dizer: hoje é Assembleia Geral, para votar lá, deixa para quem gosta disso. Irmão, você é um discípulo de Jesus ou você é um consumidor de religião? Para consumidor de religião, tanto faz. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho importa. Mas se você realmente é um discípulo de Jesus, você deveria se preocupar em primeiro pensar: os homens da casa, eu sou chamado ao diaconato? Eu sou um homem de bom testemunho? Eu sou um homem cheio do Espírito Santo? Eu sou um homem cheio de sabedoria? Se sim, por quê? E se não, por que ainda não sou? Porque eu não quero desenvolver isso, ou porque eu quero desenvolver isso. Aos que não são chamados ao diaconato, vocês têm orado para que Deus prepare homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para governar o ministério das mesas? Se não, você é só um consumidor de religião. Mas Jesus te chamou para ser discípulo. Discípulo se preocupa. Discípulo ora. Discípulo conhece os seus irmãos, porque vive na comunidade dos santos. Essas são características que todos vocês deveriam ter. Triste é perceber que muitos dos nossos, que estão aqui desde o início da plantação, ou que chegaram ao longo do tempo, não são homens de bom testemunho, não são homens cheios de Espírito Santo, não são homens cheios de sabedoria, ainda apresentam uma tendência à mentira ou à fraqueza da palavra, ainda se entregam a Satanás, ainda são ingênuos. A comunidade dos discípulos vai continuar te podando até que você se torne alguém de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. A pergunta aqui é, a gente começa a entrar no final: por que que os diáconos precisam ter essas 3 características? Muito possivelmente, aqui já é uma inferência, aqui é uma interpretação do texto. O texto não diz isso, mas o texto nos dá uma margem considerável para interpretar isso, porque os diáconos seriam líderes da congregação. Assim como tem os líderes do ensino, haveriam os líderes do serviço das mesas. Gente, pensa comigo. Eram 7, certo? E aí, no verso 5, tu tem a lista dos 7. Quantas pessoas estavam como discípulos? Uma multidão. Era mais de 5.000. Então, vamos lá. A distribuição dos elementos, ou melhor, dos alimentos, era diária, certo? Diariamente, os diáconos iam de casa em casa, atendendo as viúvas e necessitados. Isso quer dizer que diariamente o diácono selecionava o alimento, comprava o alimento, ou arrecadava o alimento, ou arrecadava dinheiro e pensava na maneira de arrecadar o dinheiro para conseguir o alimento, pensava na logística para distribuir os alimentos de casa em casa. É uma cidade grande, Jerusalém é grande, não se compara ao Rio de Janeiro, de milhões de habitantes, mas é uma cidade grande, e eles tinham que pensar na logística e na rota. Não tem Waze na época, você tem que pensar na rota aqui na cabeça, na rota para entregar casa em casa todo dia. Eles não devem fazer isso a pé, senão haja canela. Eles devem fazer isso de carroça. Então eles têm que cuidar da carroça, cuidar das rodas. A carroça é puxada por um cavalo, então eles vão pensar nos cavalos. Eles vão comprar e cuidar dos cavalos. Eles vão distribuir os alimentos.
e de casa em casa. E ainda fazer uma seleção para ver quais são os candidatos a deixar de ser atendido pela distribuição diária, ou as novas famílias que estão chegando, fazer uma entrevista para ver quem vai ser atendido na distribuição diária. Ficou confuso? Pois é. Esse era o serviço diaconal diário. 7 homens. Dão conta disso? É possível que sim. Mas você imagina a rotina dos 7. E a gente vê que eles ainda pregavam, né? Filipe e Estevão pregavam. Imagina isso tudo e pregar ainda. E se forem casados, dá atenção para as famílias. Sobra tempo? Você não dorme, né? E ainda dormir, porque dormir é importante. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, como diz o Salmo. Muito possivelmente, esses 7 eram líderes e tinham consigo uma equipe diaconal, que não eram diáconos, mas, nos nossos termos, eram auxiliares de diaconia. E esses 7 lideravam o serviço na comunidade. O que isso quer dizer? A gente pode conjecturar, né? É como se Estevão cuidasse da formação dos auxiliares. Filipe cuida da arrecadação dos alimentos. O Nicanor, aí os nomes já começam a ficar mais difíceis, né? O Prócoro, estou no verso 5, cuida das rotas, da logística e do cuidado das carruagens, das carroças. Nicanor cuida dos mais jovens que têm pique para subir e descer a escada. Jerusalém é uma cidade sobre os montes, então, para quem já foi em Belo Horizonte, é tipo aquilo, né? Só tem morro. Muito possivelmente, então, esses diáconos eram líderes que lideravam os seus auxiliares. Em nosso meio, os diáconos não precisam fazer tudo. Eles podem fazer tudo. Mas no nosso meio, os diáconos serão líderes num grupo de serviço da igreja. O que isso quer dizer? Tem obra na igreja. Quem cuida do serviço braçal da obra? O diácono não tem que fazer obra, mas o diácono está atento com as necessidades do imóvel da igreja. Vai ter mutirão de limpeza. Quem vai puxar o mutirão? É o pastor, que está preparando o sermão do domingo? É o presbítero que está discipulando as famílias? Ou é o diácono que foi chamado pelo Senhor para isso? O diácono, entenda, o mutirão não tem que ser exclusivo da junta diaconal, senão é sobrecarga de trabalho. Mas o diácono convoca, lidera, dá instrução para que a igreja fique limpa. Quem vai arrecadar alimentos para a igreja? É o diácono que tem que fazer campanha para ir comprar coisa? Os diáconos lideram a arrecadação. E nada impede do diácono ser um supervisor de alguém que faça isso. Como nada impede que pessoas que não sejam pastores ou presbíteros ensinem na igreja. O conselho, os pastores da igreja, isso é, os presbíteros da igreja, o docente e os regentes, são líderes da palavra. Outras pessoas podem ensinar, porque estão sob a liderança do pastor e os presbíteros. Assim como outras pessoas podem servir na igreja, porque estão sob a liderança dos diáconos. Os que almejam o diaconato. Você quer ser um líder na igreja? Você quer receber do Senhor a responsabilidade de liderar o serviço das mesas na igreja? Você quer servir a sua igreja de segunda a segunda? Percebeu que a distribuição era diária dos alimentos? Diácono não pode ser crente domingueiro, para usar a expressão do outro. Diácono não pode vir aqui domingo e depois ir embora. Você quer o serviço diaconal? O Alan falou domingo passado que um dos objetivos do sermão é desincentivar as pessoas a não serem presbíteros, né? Para refinar quem quer ser. Aqui também a função desse texto é desincentivar você a ser diácono,
Porque a pior desgraça é ter uma junta diaconal que não é diácono, que é consumidor de religião, porque nem irmão é. Isso é desgraça. Ver alguém que é um pouquinho mais ativo e põe para ser diácono. Né? Coitado do diácono que quer ser diácono. Se você quer ser diácono, você está disposto a dedicar um tempo diário à sua igreja? Isso vai incluir menos tempo de entretenimento. Mas aí é fácil. Isso vai incluir dedicar o tempo que poderia ser a buscar uma promoção do trabalho, a dedicar à sua igreja. E confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. Isso quer dizer passar menos tempo estudando para um concurso público para se dedicar a servir aos seus irmãos. E confiar que Deus vai guiar você para o trabalho que seja. Isso quer dizer, como já foi falado aqui em sermões anteriores, passar noites longe da sua família. Não é negligenciar a sua família, seu primeiro chamado é a sua família. Mas aos casados, você pode ser diácono sem ser casado. Você ainda vai ter mais tempo para isso. Mas aos diáconos casados, você está disposto para não passar algumas noites com a sua família, porque está servindo a sua comunidade local? Se você não está disposto a isso, eu te pergunto se você realmente é um discípulo, ou só um consumidor de religião. Aos irmãos que vão selecionar, que vão apontar os diáconos, vocês precisam identificar pessoas que estão dispostas a servir, e não somente a ser servido. Lembram do que Jesus ensinou? Maior é aquele que serve. Se alguém quer ser o maior de vocês, deve ser um servo. Sabe qual é o termo em grego lá? Diácono. Se alguém quer ser o maior de vocês, deve ser o diácono. Deve ser aquele que serve. A boa notícia é que a gente tem que cuidar só de nós aqui. Deus nos confiou esse rebanho, por volta de 100 pessoas. 100 e pouquinho, estendendo. A igreja no mundo é composta de bilhões de pessoas. Você não foi chamado a servir a esse 1 bilhão. A graça, Ellen que me falou isso ontem, eu achei muito legal, a gente conversando sobre esse texto. A graça é que Deus nos confiou esse rebanho, para nos dedicarmos e sermos fiéis a esse rebanho, confiando que nos outros rebanhos, Deus também está chamando homens para o diaconato, para cuidarem de lá. A conclusão é que o parecer agradou a todos, verso 5, verso 6, o parecer agradou a todos, eles escolheram esses 7, o que é interessante é que os 7 nomes são gregos, não tem nenhum Jacó aqui, não tem nenhum, sabe aqueles nomes lá de crônicas, né? Sei lá, pensa num nome diferente aí, Matusalém, El-Sazar, alguma coisa assim. Não tem nenhum Salomão, nenhum Saul, não tem nenhum nome hebraico aqui. Os 7 nomes são gregos. Nosso texto começa com o problema em que os gregos estão reclamando dos hebreus. E o nosso texto termina com os gregos servindo aos hebreus. A igreja, então, seleciona os 7, levam para os 12 e fala assim: 12 apóstolos, esses são os homens que identificamos essas 3 características: bom testemunho, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Os 12, verso 6, analisam, reconhecem a vocação, oram, lhes impõem as mãos e são consagrados ao diaconato. Tem uma coisa importante aqui. A escolha não é soberana da igreja local. O que eu quero dizer com isso? Não é a igreja local que escolhe e ali é o veredito. A assembleia que vai eleger os diáconos dessa igreja não tem a palavra final. Em tradições congregacionais e batistas, esse é o padrão. A igreja local elege, ponto final. Porque o governo da igreja está sob toda a comunidade. O que nós vemos aqui em Atos não é isso. O que nós vemos aqui em Atos é o ministério da palavra, nesse caso o colégio apostólico, dá o tom, tem que ser isso, isso e isso. Reconheçam entre vocês quem é assim. Reconhecemos 7. Apóstolos, esses são os 7. Ok, são esses aí. Reconhecemos que são isso, isso, isso.
vamos consagrar. A direção espiritual é dada pelo ministério da palavra. E o reconhecimento e consagração está pelo ministério da palavra, os ministros da palavra. No nosso âmbito, os presbíteros, o conselho da igreja. Os diáconos serão os servos das mesas. Vocês têm a responsabilidade de apontar os diáconos e indicá-los ao conselho. E veja se não é isso que a gente está fazendo agora, com essa pré-indicação no formulário do Google. Aliás, quem não preencheu, preencha. Da mesma maneira, não são os diáconos que escolhem e consagram, como na tradição episcopal, tanto de anglicanos, católicos, ou de Assembleias de Deus, em que o pastor presidente olha para o irmão, o irmão vai dar um bom diácono, hein? Vem para cá, vou te consagrar. Você percebe que Atos não é assim? O rito é o ministério da palavra, o conselho, os presbíteros, dizem à comunidade: selecionem entre vocês homens dessa característica. Vocês enviam ao conselho. O conselho entrevista, reconhece a vocação ou não reconhece a vocação. E assim os consagra. O resultado disso é que a treliça cresceu. Todas as pessoas, gregos e hebreus, estão agora sendo atendidos na distribuição diária. A igreja está feliz. A igreja está crescendo. O testemunho público é que tem homens gregos servindo homens hebreus. Gente hebreia sendo servido por grego. Isso é o equivalente a uma igreja no sul dos Estados Unidos, em que negros, brancos e latinos se abraçam. Isso é o equivalente a, em plena Palestina ou Israel moderno, palestinos e israelenses se abraçando. Isso é o equivalente a, em Kiev, ucranianos e russos se abraçando. Isso é o equivalente a mexicanos e estadunidenses se abraçando. Isso é o equivalente à paz sem fim que o Evangelho proporciona aos corações. O testemunho público de unidade é tão impactante, ao ver gente tão diferente servindo umas às outras, que no verso 7, e assim a gente encerra o texto, a videira cresce de novo. A palavra de Deus crescia. O número de discípulos aumentava. E até os sacerdotes que estavam no templo agora obedecem à fé e fazem parte da comunidade dos discípulos. A nossa treliça vai crescer. A nossa treliça vai crescer com pessoas dedicadas ao ministério da palavra, os presbíteros e pastores, e pessoas dedicadas ao ministério das mesas, os diáconos. E quando essa treliça crescer, a nossa videira, aqui em Nova Iguaçu, a Igreja Esperança também vai crescer, como já tem crescido. Deus dá o crescimento. Quando as pessoas virem como é sobrenatural, gente jovem servindo gente velha, negros servindo a brancos, brancos servindo a negros, em amor. A gente tem um testemunho aqui muito interessante, né? Uma pessoa mais idosa falou assim: essa igreja é legal, os jovens falam com a gente. A comunidade transformadora de discípulos, em que gregos servem a hebreus, em que gente que se odiava agora se ama, através da treliça do diaconato. Que o Senhor nos conduza a crescer, mas crescer com saúde. Que as necessidades físicas do nosso meio sejam atendidas entre nós pelo diaconato. Quando algum irmão estiver doente e necessitado, que o Senhor envie diáconos ao nosso meio que os auxilie. Quando algum irmão estiver desempregado ou com dificuldades financeiras, o que já aconteceu entre nós,
que esta igreja confie nos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, que vão governar a diaconia das mesas nessa igreja. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que